São Paulo, irmão. Pra reconquistar a confiança do torcedor, irmão. Pra agora a gente poder, ó, data FIFA, 10, 12 dias ali pra poder treinar, descansar, aprender a marcar, aprender a não tomar gol, tomar uma virada, 3 gols no primeiro 45 minutos. Primeiro tem que aprender a ter bastidores, né? Essa é a realidade. Tem que ter força, culhão para ter bastidores. Essa é uma realidade. E o que deve ser feito? O que você sugere que deve ser feito? Olha pra tua câmera, olha o Matuê aqui. E o que deve ser feito nesses dias de folga? O que o São Paulo deve fazer? O que a diretoria tem que como se comportar, irmão? Ô, Juca, o que tem que fazer, a gente não tem dinheiro. Teria que fazer uma reformulação no elenco, deixar alguns jogadores, porque esse time já vem assim há muito tempo. Esse time ele tem um pico de subida e depois começa a descer de uma forma, e foi assim com o Rogério, foi assim com o Carpini, foi assim com o Dorival Júnior, foi assim com o Zubeldia, está sendo assim com o Crespo. São jogadores que estão há muito tempo no clube, só que assim, o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo está pegando jogador que ninguém quer no clube mais. Essa é a realidade. Então o São Paulo precisa contratar. Como é que contrata se não tem dinheiro? Aí às vezes vem o presidente dizer que teve um superávit no mês de agosto, só que o São Paulo deve 1 bilhão. Diz que está fazendo uma formulação para daqui a não sei quantos anos o São Paulo ter uma folga e aí começar a ter um time mais competitivo. Eu falo, o menor, e não, de novo, não tenho procuração para defender atleta nenhum deles. Errou comigo, até porque eu não pago pau para ninguém também, entendeu? Faço meu trabalho aqui, não fico pedindo favor para ninguém, critico quando tem que ser criticado, elogio quando tem... Para mim, o meu comentário sempre é pontual, mas eu acho que nesse momento tem alguns culpados, sim, alguns jogadores, mas o menos culpado disso tudo são os atletas, e o treinador, porque ele está trabalhando com os caras que tem para trabalhar. Com a ferramenta que tem. Eu vou te falar, esse menino que veio do Cruzeiro agora, o Dimeno. O Dimeno. Ninguém queria. Porque o São Como Paulo... é que você falou? Refluxo? Não, você falou só jogador... Refungo? Refugo. O Não quero mais. Refugo, irmão? Refugo é quando é o resto. Tá sobrando, vai lá. Sobra. Teve um agora, Lautaro Martínez, que está no Santos. Esse era para vir no São Paulo. Sim. Mas não dá certo. Marco Leonardo, não dá certo. Então o São Paulo não tem dinheiro. O torcedor são paulino, primeiro, não tem que abandonar o clube, o time. Porque se abandonar é pior. Se levar essa mágoa toda que tem com o presidente para o clube, aí a gente está lascado. Mas, aí eu tenho um ponto, eu concordo com você. Mas falando como um torcedor que vai no campo, que vai lá, que assiste, que apoia, que torce, é uma vergonha ver o São Paulo ser eliminado no Morumbi, na Libertadores, e não fazer um gol na LDU, nem lá e nem low, volto a me arrepiar de raiva, porque não foi o presidente que perdeu 6 gols na cara, não foi o presidente que marcou na hora de fazer a falta quando saiu o primeiro gol da LDU dentro do Morumbi, quando a gente toma um gol no primeiro tempo, não foi o presidente que estava na dividida, que poderia ter dado uma voadora. Então a parcela dos atletas na entrega dentro de campo tem que ser cobrada sim. Mas Agora eu tô falando, eu tô desabafando, irmão. Desculpa, então, a falar. entrega dos atletas dentro de campo tá devendo sim, e isso não justifica todos os erros que são fatídicos, que é os fatores extra-campo, que são erros importantes, que estão prejudicando o São Paulo. Os erros dos atletas dentro de campo na sua questão de entrega também tem que ser cobrado e tem que ser questionado. Essa é a cobrança do torcedor para com o elenco. Porque a cobrança com a diretoria já vem há anos. Você está cansado de reclamar de bastidor. Inclusive, você acredita que eu sou obrigado a fazer agora aqui? Okay. Sabe o que eu vou ter que fazer agora aqui? Sou pago para trabalhar, não sou? Olha o que o diretor falou. Você, Juca, vai falar para o Souzinha as palavras do Belmonte. O Belmonte se manifestou, irmão. Olha o que eu vou ter que replicar um milagre. Eu vou falar aqui palavras milagrosas. Qual foi a última vez que você lembra o Belmonte falar publicamente sobre o São Paulo? Belmonte, quando você fala assim, eu lembro que tinha um cigarro, que era essa marca no Nordeste. Agora eu nem lembro. Nem lembra dele. A última vez que eu escutei o Belmonte falar, ele falou assim, ó, eu sou bom pra caralho no que eu faço. Eu vi essa fala dele. Sou muito bom no que eu faço. É verdade, teve essa fala Humildade, dele. Palavras, eu não tô criticando a pessoa, mas sim o fato do cargo que ele ocupa, e ele fala assim, ó, humildade é pra gente pequena, é pra gente fraca. Eu sou bom pra cacete. Eu sou bom pra cacete. E o São Paulo é competitivo, sim. Aí agora as palavras dele hoje, muito obrigado por estar vivo, por dar sinal de vida, sinal de fumaça, Belmonte.
Palavras do Belmonte se pronuncia nesse jogo, após o jogo do São Paulo. Não é possível que o VAR estava aqui hoje. Não dar o pênalti no Tapia quando a partida estava 2-0 é inacreditável. É inacreditável ele não dar aquele pênalti. E não chamar. O VAR tá lá para quê? Então eu acho que ele não estava lá. Depois, uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio e de novo o VAR não chama. Então, entendo que crer que o VAR não veio, né? Deve ter faltado, deve ter acontecido alguma coisa, porque é impossível o VAR não chamar. Em 90% das vezes, o VAR chama para nada. Chama quando não deveria nem interferir, né? Mas hoje precisava intervir. O VAR não apareceu. Aqui não estamos falando do resultado da partida. O Palmeiras fez a parte dele, venceu. Parabéns. Nós estamos falando do VAR. Realmente o VAR no futebol brasileiro é uma vergonha. Parabéns. É assim que você tem que trabalhar. É assim que você tem que agir. Dar sinal de vida, se posicionar, se manifestar e brigar pelo São Paulo. Esse é o seu papel, Belmonte. Eu não sou ninguém para te ensinar a trabalhar, mas faça isso mais vezes. Que seja corriqueiro, que seja comum, que seja notório a sua função em defender o São Paulo nos momentos que a gente mais precisa, porque o torcedor de São Paulo se sente largado, perdido. O torcedor de São Paulo se sente, sabe o quê? Abandonado. Não só pelo elenco que você ajudou a montar, mas pela direção que o São Paulo é hoje. Entendeu? Você, Juca, calma que você é apresentador. Juca. Tô falando a verdade. Tem que falar mesmo. Você falou, você estava pontuando... Tô certo agora? Tá certo, com certeza, com certeza. Corretíssimo. E assim... Só deixando bem claro que quando foi na Libertadores, nós criticamos o Luciano aqui pela falta de gols dele. Sim. Agora, hoje ele fez gol. E dos últimos 10 anos aqui, o cara tem 99 gols pelo São Paulo, em 4 anos. Mas, ô Souzinha, pera lá. Calma, desculpa. calma. Agora eu tô falando. Não dá pra ele fazer gol no Fortaleza e não comemorar? Não dá pra ele fazer gol no Clássico Juca. e só vibrar internamente? Ele tá chateado com a torcida tá chateada com ele. Juca. Tem que engolir a raiva, trabalhar e mostrar com gols que deve superar essa má fase. Tô com você, Luciano. Mas tem que jogar bola e quando fazer gol tem que comemorar sim, irmão. O que eu tô dizendo pra você é que quem contrata esses jogadores é quem? A direção do São Paulo, inclusive o Luciano, com dedo e autorização e supervisão de Muricy Ramalho, seu parceirão. Isso aí também Aliás, Muricy, você sabe que o Muricy foi um dos caras que trouxe o Marcos Antônio? Sei. E que não era de boa vontade, de bom grado, do seu parceiro Zuzu, do seu amigão aqui, Zubeldia não queria o Marcos Antônio. E o Muricy falou, pode trazer. Sei. Demorou a colocar. Ele é um dos melhores jogadores em campo hoje. Um dos melhores jogadores do São Paulo na... Cotado até para ser convocado. Sim. Então, quem contrata é o seu Júlio Casares. E você pontuou uma coisa que, para mim, ela é fundamental. O que o torcedor do São Paulo não tem sentido nos últimos anos é abandonado. E só o São Paulo só tá na Série D, na Série A, porque o torcedor não abandonou. Não tem uma voz que defenda. A gente vê essa voz em todo lugar. A gente vê o Fabinho Soldado falando, a gente vê o do Palmeiras falando, o do Flamengo falando quando se deu um erro. Agora, do São Paulo, Marcelo, são erros corriqueiros, cara. Teve um lance ano passado, os caras deram um gol pro Fluminense. Sim. Thiago Silva, o juiz não apitou. Ele pega a bola com a mão, como se ele tivesse escutado o apito, só que ele pega a bola com a mão e bate. E o juiz deixa seguir. Adivinha o que aconteceu? Saiu o gol. Aí o São Paulo, depois do jogo... Aqui, ó. Marcos Antônio, atleta do São Paulo. Juca, que arbitragem do caralho, velho. Acabou com nós. Então... Tá puto. É isso. O São Paulino quer ter... Uma coisa que eu recebi aqui, que é importante. Você quer saber o que o Abel falou mais especificamente sobre o pênalti? Não é possível. Sobre o pênalti. Eu tenho certeza que ele vai falar que não foi pênalti. Ele vai falar que o cara escorregou, entendeu? Vamos ver. Sobre o lance. No final do jogo, a torcida vaiou o presidente, né, o Júlio Casares, reclamou da direção. E desta vez eu discordo da minha torcida. Desta vez eles não têm culpa nenhuma do que aconteceu. E eu sei que a arbitragem foi péssima, nós vamos falar da arbitragem também. A arbitragem me incomodou, para mim, uma das piores arbitragens do Campeonato Brasileiro foi essa do Palmeiras e São Paulo, para os dois lados. Só que não foi culpa do árbitro. Nada justifica a gente tomar 3 gols no segundo tempo, jogando em casa. Nada. Desculpa, nada. Nem se fosse o Liverpool, o Manchester City, o São Paulo, no Morumbi, não pode tomar 3 gols em casa no segundo tempo. Não pode. Com o pior árbitro, com a pior direção da história, com o pior conselho deliberativo de todos os tempos e com a melhor torcida. A gente não pode tomar 3 gols jogando no Morumbi. É o que eu já vim avisando vocês.
que nós perdemos o controle do Morumbis. O time perdeu o controle. Quem vem jogar no Morumbis, diz, o Morumbis, raiz, ensurdecedor, não é verdade. Não é verdade. A gente acumula resultados como esse jogando em casa. E a culpa não foi do presidente hoje. Não foi. Hoje a culpa é do time. E principalmente do Crespo. Mas nós vamos falar disso. Começando pela parte boa. Eu achei, chat, que o Crespo acertou na escalação. Quando ele sai com os 3 volantes, ele abre mão do Rodriguinho, que não vinha jogando bem mesmo. Sai com o Pablo Maia, que também ainda está oscilando. Voltou de uma lesão muito grave, então ele está ainda oscilando. Mas ele vem de Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, que está jogando, que é nosso melhor jogador no ano, né? E jogou super bem hoje também. Valeu, deu certo. A gente conseguiu complicar bastante a saída de bola do Palmeiras. Os próprios pontas do Palmeiras, os meias do Palmeiras que caem às vezes para a ponta, tiveram dificuldade de chegar. A saída de bola deles estava um pouco mais truncada do que o normal, exatamente pela presença dos 3 volantes. A zaga do São Paulo fez um primeiro tempo de almanaque, porque jogou muito bem. Eu não sei se vocês repararam, mas não teve brincadeirinha. Na dúvida, bola para lateral. Na dúvida, bico na bola. Na dúvida, fura a bola. Eles não estavam nem aí. Nossos 3 zagueiros, que fizeram uma boa partida no primeiro tempo, não brincaram. E acho até que foi uma conversa entre eles, provavelmente, que aconteceu depois da Libertadores, que a gente foi eliminado por erros de defesa gravíssimos, né? Dessa vez não. Dessa vez fizeram uma partida super séria. Nossos 3 zagueiros jogaram muito bem. O Palmeiras, o gol que toma é de uma dormida na defesa rara também, hein, chat? Raríssima. Eu não vi... É muito raro o Palmeiras dar uma bobeada dessa, da sua linha de defesa, que seria supostamente uma linha de impedimento acompanhando o Luciano, tá toda desconfigurada, assim, tá desincronizada. É muito raro ver. Mérito total do Marcos Antônio, que foi brilhante, não só na hora de recuperar a bola, mas de pensar rapidíssimo na ligação pro Luciano. O Luciano não estava ligado, que ele não estava em posição de impedimento, ele nem viu que tinha, acho que era o Piquerez que estava dando mole lá. Não era o Piquerez não, o Piquerez estava tentando sair com a bola. Mas tinha um jogador aqui, acho que na direita, tentando dar uma condução. Ele nem viu, mas o Marcos Antônio foi absolutamente brilhante na jogada, na ligação. Eu acho que ele é ambidestro, né, o Marcos Antônio, porque ele passa muito bem com as 2 pernas, belos lançamentos, jogou muito no primeiro tempo. E a gente conseguiu ir bem. Depois recuperou uma bola lá, cruzou. Pô, viramos o primeiro tempo 2-0. Chat, você tá jogando contra um dos líderes do campeonato. Um arquirrival, em casa. E eu acho que era disso até que eu queria conversar com vocês. Pra mim, o São Paulo perdeu porque o Crespo destruiu o time no segundo tempo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Kelvin faz falta mesmo, Breno. Mas pra mim, a culpa foi do Crespo. Eu já vou falar do pênalti, mas mesmo assim teria sido 3-3, tá, pessoal? A gente não pode tomar 3 gols em casa. Não pode. Não foi por causa do pênalti que a gente tomou 3 gols em casa. Caiam na real. Para de usar arbitragem de justificativa pra tudo. Nós vamos falar disso já, quando eu for falar do Grêmio. A gente não pode tomar 3 gols em casa daquele jeito. Tem nada a ver com o pênalti. O Crespo destruiu o time no segundo tempo. Quando ele coloca o Rodriguinho, que ele já tinha acertado de não ter colocado titular, o Rodriguinho é um cara de perde e ganha. É um cara de drible e perde. Ganha escanteio e ganha lateral e dribla e perde. É um cara de alto risco, alta recompensa. Ele não é um cara de controle de jogo. Quando você tira o Bobadilha, que já tinha amarelo e poderia ter sido expulso, deveria ter sido expulso se aquilo lá foi uma falta. Não foi falta, mas deveria ter sido expulso. E você coloca jogadores que não te controlam o jogo, a gente perdeu o controle. A gente estava em casa, 2-0, e a gente precisava ter entrado com jogadores que controlam o jogo. A minha opção teria sido o Luiz Gustavo. Eu sempre confundo o nome dele, mas o Luiz Gustavo. Mesmo tendo uma tromboembolia pulmonar. Chat, quantas vezes na história do futebol um jogador teve tromboembolia pulmonar? É só com o tricolor que acontece essas porra. É só com a gente, cara. Só com a gente. Tromboembolia pulmonar. Os caras machucam posterior da coxa, panturrilha. Agora, tromboembolia pulmonar é só porque tem um jumento enterrado no Morumbis. E nós perdemos o controle do jogo. Se você for olhar o primeiro gol que a gente toma, o primeiro foi do Vitor Roque? Foi de cabeça? Foi. O primeiro foi do Vitor Roque. Quem é que estava em cima do Vitor Roque? Conta pra mim, chat. Vocês prestaram atenção no jogo. Quem é que estava correndo atrás do Vitor Roque naquele gol lá? Quem é que estava tentando marcar o Vitor Roque e não conseguiu porque não conseguiu alcançar? Enquete para o meu chat. Rodriguinho, Renato Júnior. Foi o Rodriguinho que voltou correndo para trás dele. Nós perdemos o controle total do jogo. A gente deu a bola pro Palmeiras, a gente não tinha mais o nosso meio campo montado. E o Crespo, então, ele estragou o jogo. Ele estragou o jogo. E a gente perdeu para uma equipe que provavelmente será campeã brasileira. Tá? Eu acho difícil agora tirar deles, hein? Garçom, aqui
Nesta mesa de bar, eu sei, eu tô triste demais, mas se pares faziam 4, então. Para 4. Ah, é suar, é só chorar, é o que nos resta. Um erro total, a gente perdeu o controle do jogo. Não pode, tá? E aí, praticamente aí eu acho que eles vão ganhar o campeonato de novo. O Gomes acertou a mão na cara do Enzo, ele não marcou. O Murilo cabeceia, ele percebe que o Tapia ia ultrapassar ele, a hora que ele cai no chão, ele enfia a mão na cara do Tapia, o juiz não marcou. Murilo foi cabecear uma hora, enfiou as duas mãos, fez a máscara do Gyökeres na cara do Luciano, ele não deu nada. Um carrinho do Arboleda no Vitor Roque, que ele raspa na bola, é verdade. Fala, mas ele pegou na bola primeiro, sim, mas foi um carrinho assim... limite da falta, né? Porque ele não pega na bola, ele raspa na bola, mas é um carrinho de uma imprudência louca, porque o joelho vem alto, e esse era um lance que, se ele marcasse falta, eu ia entender. E entenderia se o palmeirense também viesse aqui reclamar. Teve o Gustavo Gomes na queda, ele também pisa no Tapia, mas eu já não... Eu não fiz parte da arbitragem do clássico São Paulo e Palmeiras, mas eu vou roubar um pouco do seu tempo para te mostrar a repercussão gigantesca que ainda está dando o assalto futebolístico que o São Paulo sofreu em campo. Há quem diga que foi um dos maiores roubos futebolísticos da história do esporte. Eu vou te mostrar um compilado que eu fiz do desabafo da galera da mídia, tem uns flamenguistas famosos no meio também, incluindo um jogador do Flamengo, e não podia faltar o Hernan Crespo. Ele colocou os pingos nos is. E sobre o Hernan Crespo, estão criticando ele por causa de uma substituição. E eu preciso refutar essa galera aí, estão pegando pesado com ele. E vou refutar também a hipocrisia do Abel Ferreira. Você viu o que ele falou sobre o pênalti? E só para constar, esse vídeo aqui precisa chegar para o maior número de pessoas possível. Se você puder me ajudar com isso, é só deixar o like, tá? Clica no joinha aí. Se você não, já se inscreva no canal aí e seja muito bem-vindo. E falando em sem clubismo, vamos começar pelos flamenguistas, né? O que eles acharam aí dessa situação chata que aconteceu no Morumbi, no clássico Choque Rei. Parabéns, CBF. Você conseguiu acabar com a credibilidade, se é que tinha alguma coisa, né? A CBF não tinha credibilidade mais nenhuma, mas conseguiram agora acabar com a credibilidade do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu hoje, de colocarem o árbitro Ramon Abateabel, o mesmo que operou o Flamengo no meio de semana para apitar o jogo do Palmeiras, e ele operar o São Paulo da forma que operou, e não é choro não, da forma que operou, é uma vergonha, um escândalo essa arbitragem, desde ontem, o jogo do Grêmio, mas o jogo de hoje, o favorecimento do Palmeiras, era a expulsão do Andréas Pereira, era a expulsão do Gomes, era falta no lance do gol do Vitor Roque, pênalti absurdo para o São Paulo, que não foi dado. Olha, é uma vergonha. Eram 2 jogadores expulsos do Palmeiras, foi gol que não deveria ser validado, pênalti que deveria ser marcado, que nem o VAR chamou. Vou falar mesmo, é um escândalo, é uma sacanagem, é uma putaria o que estão fazendo. É uma vergonha. Cara, eu tava comentando, a gente vem da Europa pra cá e eu falo pra você, realmente eu tô assustado. Tô assustado com a falta de critério, com o nível da arbitragem, porque, claro, dentro do jogo você vai conhecendo os juízes, você vai sabendo como ele leva o jogo, tem juiz que para mais o jogo, que dá mais cartões. E realmente eu não consigo entender dentro do jogo qual o critério que é usado. E como você falou, tem um juiz que apitou o jogo hoje, do outro lado, e a gente estava assistindo. Teve lance que é para vermelho, se fosse o Flamengo expulsaria. Teve pênalti e não apita, com muito menos pra gente. O lance do Ayrton Lucas, com a mão perto do corpo, dá um pênalti. Então, muitas vezes a gente não consegue entender isso. Muitas vezes o povo fala, isso daí é desculpa. Não é desculpa. A gente nunca fala de arbitragem, a gente procura sempre jogar futebol, mas é o momento que a gente tem que falar. Ramon Abateabel, o árbitro tenebroso que apitou o Choque Rei, também apitou a partida entre Flamengo e Cruzeiro. E naquele jogo teve um lance muito semelhante ao lance do pênalti que ele não marcou para o São Paulo. E na ocasião ele marcou a falta, o Alexandre escorregou, acertou o atleta do Cruzeiro e tomou o cartão, né? E São Paulo e Palmeiras ele não deu o pênalti. Não é esquisito isso daí, rapaz? A gente podia falar de critério, de um árbitro para outro não muda muito, mas ele já deu falta parecida. Eu não vi ninguém falar sobre isso, inclusive eu também não falei no meu pós-jogo e no vídeo que eu postei no meu canal secundário, mas se ele desse o pênalti, ele teria que expulsar o jogador do Palmeiras. Ele não deu o pênalti, tampouco expulsou o jogador. Vou falar em espanhol porque precisamos estar atentos às palavras. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo
50 años, 32 años de fútbol, como jugador y como entrenador. Hace 32 años. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Con esto estoy diciendo que tengo el mayor de los respetos por Palmeiras, por la calidad de jugadores, por el entrenador, por la historia, que pienso que Abel, si no es seguramente es el mejor entrenador de este siglo de Palmeiras y tal vez el mejor de la historia de Palmeiras. Y no tengo nada contra Palmeiras y sus jugadores y la calidad de sus jugadores. Dicho esto, me pareció escandaloso lo que pasó. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Entonces, después, cuando termine, sí, podemos mejorar cosas, como siempre. Como siempre, podemos mejorar aquí, podemos terminar mejor algunas jugadas, podemos marcar mejor, sí. No tengo dudas. Esto sí, porque es parte de nuestro trabajo de cada día. Ahora, lo que viví hoy fue escandaloso. Yo no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Por eso tengo que hablar en español, porque no quiero... Porque fue tan grande lo que pasó, tan evidente, que yo no puedo creer lo que passou. Realmente, o Palmeiras tem um time muito forte, tem um treinador muito qualificado, tem uma presidente lá muito competente, diga-se de passagem. Eu não quero nem saber o que ela faz fora do futebol, até porque o nicho desse canal é futebol, não é politicagem nem nada, é politicagem no futebol, no caso, e o que ela faz no Palmeiras é um trabalho muito bom, principalmente nos bastidores, quando se diz erros de arbitragem, quando tem um erro que esse erro prejudica o Palmeiras, é raro acontecer, mas ela bate na porta da CBF, ela faz aquilo que outros dirigentes do futebol brasileiro não fazem. Talvez seja por isso que quando tem um erro na partida, o árbitro pensa 2 vezes antes de prejudicar o Palmeiras. Ninguém está falando que a Leila tem alguma coisa a ver com isso, né? Mas ela é muito forte nos bastidores. Ela realmente vai atrás quando prejudicam o Palmeiras. E faz tempo que eu não vejo um árbitro prejudicar o Palmeiras, diga-se de passagem. Mas direto eu vejo times sendo prejudicados quando jogam contra o Palmeiras. E o São Paulo está cansado de ser prejudicado. E é claro e evidente que isso é reflexo de uma diretoria omissa, incompetente, que entrega um trabalho de merda. Pode ver, quando o árbitro erra e prejudica o Palmeiras, esse cara nunca mais apita um jogo do Palmeiras. Já no São Paulo é diferente. O cara erra, volta, apita de novo, erra de novo, volta para a cena do crime, rouba de novo e tá tudo certo. Os caras não fazem nada para evitar. Esse Ramon Abate Abel, esse árbitro tenebroso, horrível, tendencioso, esse cara vai apitar mais uns 2 jogos do São Paulo daqui para o final do ano. E você acha que a diretoria vai fazer alguma coisa para impedir? Vai nada, rapaz. O Zubeldia, quando estava no São Paulo, cansou de ser suspenso por causa de cartão, porque ele reclamava. Ele botava o dedo na ferida, coisa que a diretoria do São Paulo não faz. E a torcida, pelo menos parte da torcida, acreditava que o problema era o Zubeldia fazer o quê, né? Agora o Crespo já começou a reclamar. Ainda nas entrelinhas, ainda com cautela, mas vai chegar uma hora que o Crespo não vai aguentar mais e vai começar a gritar dentro de campo. Aí eu quero ver. Eu não vou cair na besteira que muitos caíram com o Zubeldia e ficar reclamando dele. Não, muito pelo contrário. Eu vou apoiar o Hernan Crespo. Eu acho que se a diretoria não reclama, se a diretoria não parte para cima, alguém precisa fazer alguma coisa. Não dá para ver o São Paulo ser roubado, de novo, futebolisticamente, sempre, e ninguém fazer nada. E antes de passar para o próximo jornalista e colocar o que o Abel Ferreira falou, que eu achei um absurdo, eu vou tecer um comentário rápido aqui, que já estão criticando o Crespo porque ele tirou o Marcos Antônio e botou o Rodriguinho. O Rodriguinho participou de 2 gols do Palmeiras, tá? Mas assim, o Marcos Antônio ele pediu para sair. E foi falado até na transmissão, ele estava cansado. Não foi por lesão nem nada, ele estava cansado. O Marcos Antônio corre o jogo inteiro. Ele joga com bola, joga sem bola, se posiciona, faz a ligação lá de trás com o ataque. Ele é um cara ligado no 220. Ele é um dos principais jogadores desse plantel, se não o principal. Só que é o jogo inteiro naquela pegada, logicamente. Ou ele cansa ou ele se lesiona. E antes que ele se lesiona, o Crespo fez a substituição corretamente. Só que botou o Rodriguinho. E aí ficou escancarado para todo mundo que o São Paulo não tem um banco de reserva a nível. Eu não queria te assustar não, mas já assustando, o São Paulo ainda não comprou o Marcos Antônio. E provavelmente não vai comprar. Por quê? Porque não tem dinheiro. Boa parte do dinheiro que o São Paulo recebe com a venda da molecada da base por preço de pinga, patrocinadores, shows no Morumbi, etc. e tal, vai tudo para a manutenção desse elenco envelhecido, né, que não joga. Lucas Moura, Oscar, que só aparece para tirar foto. E seguimos com os desabafos. Sobre o jogo de São Paulo
e Palmeiras. Vou repetir, por quê? Ah, Weber, por que muda o jogo? Mudou o jogo, muda completamente. Mas muda o campeonato. Muda o campeonato brasileiro. Não prejudicou só o São Paulo, não. Prejudicou o Flamengo também. Porque o Palmeiras, se não fosse esse erro da arbitragem e não a não expulsão do Andrés Pereira, o Palmeiras não conseguiria virar o jogo. Com 1 a menos, e se tivesse tomado o gol de pênalti, seriam 3-0 com 1 a menos. Sabe quando o Palmeiras ia virar? Nunca! Nunca! E vergonhosa também a entrevista coletiva de Abel Ferreira. Hipócrita. Hipócrita. Abre o tema falando que ele não falar de arbitragem para ele é complicado. Ele desce o porrete o tempo inteiro. Já falou de campeonato manchado. Uma vergonha. Uma vergonha a entrevista coletiva. Ainda disse que não viu o lance, que o João estava lá de olho e disse que foi sem querer. Escorregou, foi sem querer. Isso não existe. E o Abel Ferreira, que foi jogador e hoje é treinador, sabe disso. Ele é hipócrita. Sobre o lance específico, eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. O Brasil inteiro tem acompanhado o desdobramento da arbitragem desastrosa da partida entre São Paulo e Palmeiras deste domingo. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, esteve em contato com Samir Chaud, mandatário da CBF, e com o presidente da comissão de arbitragem, Rodrigo Sintra, após a derrota do clube no Clássico. Durante a conversa, os dois membros da entidade máxima do futebol brasileiro teriam admitido que houve sim erros capitais de arbitragem na partida. As reclamações do clube giram em torno de 4 lances. São eles: o pênalti não marcado no início do segundo tempo, a validação do primeiro gol do Palmeiras apesar de uma possível falta no chileno no início da jogada e uma possível expulsão de Gustavo Gomes após uma cotovelada em Tapia. Por último, o São Paulo também contesta a não expulsão de Andrés Pereira após um pisão na canela de Marcos Antônio. A torcida do tricolor, que havia iniciado após a eliminação na Libertadores a campanha Fora Casares, agora deu início a uma campanha para anulação da partida que, além de ter prejudicado o clube, pode ser decisiva para o campeonato. O Palmeiras, que nos últimos anos foi bastante beneficiado pela arbitragem e até já recebeu o apelido de Varmeiras, estar agora na liderança do campeonato com o auxílio da arbitragem. Torcedores de outros times como Cruzeiro e Flamengo, insatisfeitos com o que viram no Choque Rei, também já começam a fazer campanhas na web para que a CBF anule o jogo que claramente teve a arbitragem favorecendo o clube de Leila Pereira para ganhar mais um título. E você que assiste a esse vídeo, deixe nos comentários a sua indignação com o árbitro da partida e você acha que a CBF irá tomar alguma atitude contundente diante desse caso?